Oi, minha linda! Bora para mais um conteúdo aqui na nossa comunidade. A nossa peça do mês será a bolsa saco Luna, que está simplesmente maravilhosa. Fiz aqui a troca de cor, tá? Mas vou ensinar também de forma com que você, né, caso você queira fazer uma peça apenas de uma cor. Aqui, ó, é uma peça bem grande, então deu para eu colocar, olha, o meu porta-óculos, a minha mini carteira, um protetor labial. Então, assim, é uma peça bem grande, tá? Vou passar aqui a medida para você. A base da nossa bolsa ficou com aproximadamente 13 centímetros, tá? Lembrando que você pode fazê-la do tamanho que quiser. Mas você precisa se atentar a um segredinho dessa peça que eu já vou falar agora para você não ter erro, tá? Para você não errar. Essa peça, a base dela, a última carreira, precisa ter números pares, tá? Porque esse ponto aqui é um ponto baixo cruzado. Então, a gente vai fazer um ponto na frente e volta fazendo um ponto atrás. Então, por este motivo, a gente trabalha um ponto duplo. Então, a nossa base precisa finalizar aqui, ó, com pontos pares, tá? E aqui de altura ficou com aproximadamente 19 centímetros, tá bom? E aí é a mesma coisa, você pode fazer mais carreiras ou menos carreiras, enfim, pode usar a criatividade aí, tá? Aqui eu coloquei uma alça de corrente, mas você pode colocar uma alça de crochê, caso você queira. Inclusive, nós temos aqui um módulo, né, que é só de alças, então é só você escolher a melhor pra você aí, tá? E fiz aqui o acabamento com uma miçanguinha, né? Uma ponteira, na verdade. Mas, enfim. Então, bora crochetar. Eu vou utilizar aqui 3 tons de verde, tá? Verde com azul. Você pode ficar à vontade aí também pra fazer nos tons que você quiser, tá? Ou até mesmo se quiser fazer de apenas uma cor, não tem problema nenhum. Então, bora crochetar. Um detalhe, para a gente trabalhar essa questão da troca de cor, é muito importante que você escolha os fios que estejam mais ou menos na mesma espessura, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com fio de malha residual. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui o nosso círculo mágico. Coloca aqui na palma da mão, formando um X. Solta. Introduz a agulha aqui, ó, dentro do círculo mágico, traz para frente, segurando aqui para não desmanchar. Laço o fio, ó, o meu dedo vai passar aqui por trás para segurar o ponto e o meu dedão aqui na frente, tá? Essa argolinha passa por dentro dessa, fazendo aqui o nosso primeiro pontinho. Então, você vai trabalhar aqui dentro do círculo mágico pontos baixos, tá? E é bem simples, introduz a agulha, traz pra frente, dei altura, olha, sempre dando a mesma altura, laço o fio e observe a forma que eu retiro a minha agulha para cima, tá? Então, ó, nós vamos fazer aqui uma quantidade de pontos dentro do círculo mágico e não quer dizer que você vai colocar a mesma quantidade de pontos que eu vou colocar aqui dentro, tá? Então, a gente vai aprender a saber exatamente a quantidade de pontos que coloca aqui dentro. Então, eu vou fazendo aqui, ó, os meus pontos e vou fechando o meu círculo mágico para eu saber se precisa colocar mais ou menos pontos. Aqui, ó, o meu primeiro ponto, ele tá bem distante do meu último ponto. Se eu fizer o fechamento aqui, tá vendo que esse último ponto meu, ele fica meio que amassado, ele não fica bem acomodado? Então, o que que eu faço? Mais um ponto aqui, ó. Fiz aqui mais um ponto, tá? Puxei aqui, ó, olha a diferença. O meu fechamento vai ficar perfeito, tá? Aqui eu fiz, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o meu primeiro pontinho, que eu sempre conto com ele pra não ter erro, tá? Vou vir com a minha agulha de suporte pra fazer o fechamento aqui, ó. Primeira correntinha da horizontal, nós vamos fazer todos os fechamentos desse jeito, tá? Primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha entre os pontos, laça o fio e leva lá pra trás. Abaixo dessa barriguinha que se formou aqui, ó, você vai introduzir a agulha
e vai, ó, pegar aqui de forma que saia no centro do ponto. Ó. Certo? Laço o fio, traz para frente. Fiquei aqui com uma argolinha na frente e uma argolinha atrás, tá? Pega aqui a agulha de trabalho e faz o fechamento. Ó, agulha sempre retinha, tá? Laça o fio que vem do rolo e fecha. Pronto. Essa segunda carreira nossa, ela vai ser... Na verdade, aqui nós finalizamos a primeira carreira e agora a gente já vai para a segunda, tá? A segunda carreira, ela precisa ter sempre o dobro de pontos que você colocou aqui dentro do círculo mágico. Então, você vai fazer da seguinte forma, 2 pontos em cada pontinho de base, tá? Então, aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto, eu vou fazer mais um ponto. Se você tiver dificuldade de introduzir a agulha que você tá trabalhando, porque, por exemplo, o meu fio é um fio muito seco, então, acaba ficando um pouco mais duro, um pouco mais difícil mesmo de introduzir a agulha. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a agulha de suporte, tá? Então, você vem aqui, ó, com a agulha no pé do ponto. Pode até pegar essa argolinha aqui pra não perder. Vem aqui na agulha no pé do ponto. Observe se a agulha saiu exatamente no centro do ponto. Laço o fio, traz para frente. Dei a altura. Deixo minha agulha de suporte de lado. Pego aqui, ó. Agulha sempre retinha, laça e fecha, tá? Geralmente, só esse primeiro pontinho aqui que é um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais difícil de colocar, tá? Esses 2 pontos aqui. Tenha muita atenção também na questão da tensão do ponto. Se você apertar muito, vai ficar difícil, tá? Então, você vai vir aqui, ó, no centro do pontinho, olha, nós temos aqui um Vzinho, tá? E a nossa base, ela vai ser toda em ponto baixo centrado. Por quê? Deixa eu mostrar aqui, ó, fica bem fechadinho, tá? Então, eu gosto de trabalhar esse fundo da bolsa em ponto baixo centrado. Então, tem aqui o meu Vzinho, eu vou introduzir a agulha, ó, de forma que saia no centro do ponto, ó. Uma perninha da direita, uma perninha da esquerda, tá? Laço o fio, traz pra frente, olha. Olha o truquezinho. Nós vamos jogar um pouquinho pra direita, laça e fecha. Introduz aqui no mesmo buraquinho do ponto, ó lá. Laço o fio, traz pra frente, agora a gente joga um pouquinho pra esquerda, tá? Por que isso? Dessa forma, nós vamos conseguir, né, com que a nossa base fique com os pontos mais acomodados, ó. Sempre observando se você tá centralizando os pontos. Ó, os pontos vão ficar bem mais acomodados desse jeito, tá? Então, essa segunda carreira, ela vai ser toda de aumentos, tá? Então, vai fazer 2 pontos para cada pontinho de base. Aqui, ó, como o meu fio tá muito seco, ele acaba me dando um pouquinho mais me demanda um pouquinho mais de força, tá? Mas não é força que você vai colocar aqui na agulha, é jeito, tá? Então, por mais que você se esforce um pouquinho mais, ó, tá vendo? É só você ter mais jeito. Aqui, nesses 3 tons que eu escolhi, né, que eu mostrei aqui pra você, por que que eu priorizei colocar esse fio, um azul verde água, né, na base? Porque, como ele é um fio mais seco, ele vai dar mais estrutura pra minha peça, tá? Diferente desse daqui, que é um fio de lycra, que já não vai me dar tanta estrutura. Então, é por esse motivo, tá? Eu vou fazer toda a minha segunda carreira, chegando aqui no final eu já volto pra mostrar a nossa terceira carreira. Fiz aqui, ó, toda a minha segunda carreira e agora nós vamos fazer o fechamento. Você vai observar que o fechamento a partir da segunda carreira fica bem mais fácil de fazer, tá? Só a primeira carreira ali do círculo mágico que é um pouquinho mais chatinho. Então, vamos lá. Vem com a minha agulha de suporte. Se você não tiver uma agulha de suporte, pode trabalhar com a agulha de trabalho mesmo, tá? Essa agulha minha de suporte aqui é de 5 milímetros. Então, eu venho aqui, ó. Atenção, todos os fechamentos de todas as carreiras que você fizer será desse mesmo jeito que eu tô ensinando aqui, tá bom? Então, ó, primeira correntinha da horizontal, você vai introduzir a agulha aqui, ó, de fora para dentro,
de baixo para cima, entre os pontos, tá vendo? Laça a argolinha e leva lá para trás. Pronto. Abaixo da barriguinha que se formou aqui, ó, no meu primeiro pontinho, eu vou introduzir a agulha no centro do ponto, ó. Observe que nós vamos introduzir aqui no centro do ponto. Se introduzir errado, não tem problema. Retira a agulha e introduz novamente. Ó, tem aqui a perninha da direita, a perninha da esquerda e a barriguinha, tá? Ajusta o fio que vem do rolo, deixa aqui o tamanho suficiente para a agulha de trabalho. Laça o fio e traz para frente. Ó, trouxe aqui para frente. Ficando aqui com uma argolinha na frente e a argolinha de trás. Cuidado para você não perder ela, tá? Observe que aqui, ó, a minha agulha ficou bem retinha, tá vendo? Atenção a esses pequenos detalhes que fazem total diferença no final da sua peça. Laça o fio e passa aqui por dentro dessas duas argolinhas. Fizemos aqui o fechamento. Então, todas as carreiras nós vamos fazer este mesmo fechamento, tá? Aí, Bianca, mas esse buraquinho aqui tá muito grande, o que que eu faço? Vamos subir aqui pra gente não perder a ponta. Vira o trabalho do avesso. Coloca aqui a palma da mão, ó. E aí, você vai colocar esse fio aqui virado pra você, tá? Que é o fio do círculo mágico. Põe a palma da mão e puxa com cuidado, tá? Que o buraquinho do centro vai fechar. Nem sempre vai ficar o buraquinho todo fechado, que é aqui o meu caso. Por exemplo, o meu fio tá muito seco, se eu puxar muito é perigoso arrebentar, tá? Mas desse jeito aqui tá ótimo. Pronto. Agora, a nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar seguindo a lógica dos pontos, tá? Um ponto sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Então, aqui eu vou começar com um ponto sozinho, o meu próximo ponto, ó, venho aqui no meu próximo Vzinho, introduzo a agulha, laço o fio, traz pra frente, ó, o truquezinho, joga pra direita, laça e fecha, no mesmo buraquinho, joga pra esquerda, laça e fecha. Agora, eu fiz, ó, um sozinho, um aumento, agora um sozinho. Então, eu venho aqui e faço apenas um ponto sozinho, ó. O meu próximo é um aumento. Então, eu introduzo a agulha, ó, joga pra direita, laça e fecha, joga pra esquerda, laça e fecha, tá? Então, essa nossa terceira carreira vai seguindo essa lógica de aumentos aqui, um sozinho e um aumento. Chegando aqui no final, eu volto para mostrar o próximo passo. Então, ó, finalizei aqui novamente a minha terceira carreira, tá? E nós vamos repetir novamente o fechamento. Então, vem, ó, primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha aqui, ó, de fora para dentro, entre os pontos, tá vendo? Entre o meu ponto sozinho e o meu aumento, laça a argolinha e leva lá para trás. Abaixo da barriguinha que se formou aqui no meu primeiro ponto, você vai introduzir a agulha, ó, no centro do ponto, ajusta o fio que vem do rolo, laça o fio e traz pra frente. Uma argolinha na frente e outra atrás, ó, ajusta o fio pra ficar tudo certinho, laça e fecha. Pronto. Fizemos aqui o fechamento e nós vamos para nossa quarta carreira. A quarta carreira, ela já vai ser um pouquinho diferente da terceira carreira, tá? E aí, a gente precisa seguir uma lógica de aumentos para que a minha base, ela cresça bonita, ela cresça estruturada e ela cresça bem retinha. Aqui você consegue observar que a minha base tá bem retinha, tá? Por quê? Tem a quantidade certa de pontos aqui dentro da minha base. Então, vamos lá. O meu primeiro ponto aqui, ó, vai ser um aumento. Por quê? Aonde tem ponto sozinho na minha carreira anterior, eu coloco aumento. E aonde tem aumento, eu coloco ponto sozinho. Então, vamos para a prática, ó. Aqui tem um ponto sozinho, então, eu vou fazer um aumento. Ó, tá vendo que fica um pouquinho mais duro por conta do fio, tá? Se você... Vou até trabalhar aqui com minha agulha de suporte. Se você tiver uma... Ó, introduzindo, tá? Se você tiver uma... Vamos colocar aqui.
folha para não perder. Se você estiver trabalhando com fio macio, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma de fechamento, tá? Eu gosto de fechar com minha agulha de suporte, que eu não preciso ficar fazendo tanta força, tá? Não, na verdade, eu não preciso de força. Então, aqui eu vou fazer, ó, um aumento. 2 pontos no meu ponto sozinho. Aonde eu tenho um aumento na carreira anterior, eu vou fazer um ponto sozinho. Então, ó, um ponto sozinho. No meu próximo ponto aqui, que ainda é o aumento, eu faço mais um ponto sozinho. Ó. Meu próximo ponto, um ponto sozinho. Então, aqui eu vou colocar um aumento, tá? Então, é só você seguir essa lógica que você vai conseguir ter uma base bem bonita e bem estruturada, tá? Se você tiver dúvida, vai lá na nossa aula o nosso curso básico de crochê, tá? Vai lá no nosso módulo de tipos de base. Eu ensino a fazer essa base em ponto baixo centrado do tamanho que você quiser, seguindo a lógica dos aumentos, tá bom? Então, essa carreira vai ser aonde tem aumento, você faz ponto sozinho, e aonde tem ponto sozinho, você faz o aumento. Vou fazer aqui toda a minha carreira e já volto. Cheguei aqui no final e finalizei a minha base da forma certinha, ó. Comecei aqui com 2 pontos de aumentos e finalizei com 2 pontos sozinhos, tá? E agora eu vou te contar um segredo, ó. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 carreiras e cheguei exatamente na mesma medida da minha bolsa que eu fiz aqui, ó. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Por que que aqui eu fiz mais carreiras do que nesse caso aqui? O meu fio vermelho, ele tava bem mais fino do que esse. Então, para eu atingir esses 12 centímetros de diâmetro aqui na minha base, eu precisei fazer 5 carreiras, tá? Você pode fazer quantas carreiras você quiser, inclusive se você quiser fazer uma bolsa maior, você vai precisar fazer mais carreiras. Mas se você quiser fazer uma bolsa com essas medidas que eu passei aqui pra você, você precisa fazer uma base de 12 centímetros, tá? Independente se deram 3 carreiras, se deram 4, se deu 5, se deu 6. Não importa. Se você quer uma bolsa do tamanho como essa, faça 12 centímetros de base, tá? Independente da quantidade de carreira. Aqui, ó, só de colocar aqui você já vê. Tá vendo? Eu consegui, com 4 carreiras, chegar exatamente no mesmo tamanho dessa base que eu fiz 5 carreiras. Então, a quantidade de carreiras não vai importar aqui nesse caso, tá? O que vai importar é a quantidade de pontos que nós fizemos aqui na última carreira. Lembra que eu disse que para fazer esse ponto a gente precisa trabalhar com números pares? Pois é, na última carreira tem que ter números pares. Aqui eu contei, eu tenho 32 pontos, tá? Por exemplo, Bianca, eu fiz a minha base e quando eu finalizei ela, deu 31 pontos. O que que eu faço? Sabe o que que você faz? Desmancha aqui, ó, uns 3 pontinhos e aonde tem um ponto sozinho, você faz um aumento. Mesmo que fique 2 aumentos um do lado do outro, não tem problema, tá? Isso não vai estragar a sua base por conta de um pontinho a mais que você vai colocar aqui. O importante é que você finalize essa última carreira com números pares, tá bom? Aqui no meu caso, deu certinho, eu fiz 32 pontos, seguindo a lógica mesmo dos aumentos, né? E não precisei acrescentar mais um ponto. Se você quiser fazer mais carreiras, você vai seguindo essa lógica. Aonde tem ponto de aumento, você faz ponto sozinho. E aonde tem ponto sozinho, você faz ponto sozinho. E aí, você vai fazer o aumento sempre no ponto sozinho, que antecede o aumento da carreira anterior, tá? Então, se eu fosse fazer a minha próxima carreira, seria o seguinte. Um ponto sozinho, um sozinho, um sozinho, um aumento. Por que que eu ia fazer o aumento aqui? Porque o meu próximo ponto é um aumento. Então, eu sempre faço o meu aumento antes de chegar no aumento da carreira anterior, tá? Qualquer dúvida que você tiver e você for aluna do nosso curso básico de crochê, volta lá na aula, assista, entenda a lógica, porque eu quero que você entenda a lógica, tá? Quando você entende a lógica do crochê moderno, você consegue aplicar em qualquer peça. Por exemplo, esse caso. Aqui, o meu, precisei só 4 carreiras. Se você precisar fazer 6 carreiras, você tem que entender a lógica para você fazer a adaptação aí.
principalmente porque nós estamos trabalhando com o fio de malha residual, tá? Então, entendam a lógica para vocês conseguirem aplicar aí no trabalho de vocês. Agora, pra gente começar a subir a carreira da nossa bolsa, ó, eu vou fazer nesse mesmo jeito aqui, tá? Vou fazer a base aqui da mesma cor das 3 carreiras aqui da parede, tá? Eu vou ensinar a fazer a troca de cor e eu vou ensinar também a não fazer troca de cor, porque às vezes você quer fazer a bolsa toda vermelha. Não precisa fazer troca de cor, você só vai fazendo fechamento em cima das carreiras, tá? Então, vamos lá. Preste bastante atenção agora, por favor. Primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha entre os pontos, tá? Laça o fio, leva lá pra trás. Pronto. Agora aqui a gente vai começar a subir a carreira, então nós vamos mudar um pouquinho a forma de fazer o fechamento. Nós vamos começar a trabalhar com pontos baixos, tá? Não é ponto baixo centrado mais, é ponto baixo. E o ponto baixo a gente não pega no centro do ponto, tá? A gente vai pegar na argolinha do lado. Então, aqui, ó, lacei o meu fio, levei lá pra trás. Aonde eu lacei e levei lá pra trás, eu vou introduzir a minha agulha, tá? Vou ajustar o fio que vem do rolo. Ó, se você tiver dificuldade, vai pausando o vídeo aí pra você conseguir fazer o fechamento, tá vendo? Laça o fio e traz para frente. Fiquei com uma argolinha na frente, uma argolinha atrás. Não é no centro dos pontos, tá? Pega aqui a argolinha da frente, pega a argolinha de trás, ajusta pra ficar com a mesma tensão, laça e fecha, tá? Pronto, fiz aqui o meu primeiro pontinho. Agora, ao invés, né, pra quem é destra como eu, ao invés de trabalhar pro lado esquerdo, nós vamos fazer um pontinho voltando pra trás. E aí, vai ser da seguinte forma. Eu venho aqui no meu ponto anterior, ó, vou introduzir a agulha e não vai ser mais no centro do ponto, presta atenção. Ó, vai ser entre os pontos, tá? Entre um ponto e outro, tem essa correntinha aqui de cima, então, é onde você vai introduzir. Esse primeiro pontinho dessa primeira carreira da estrutura da nossa bolsa, eu vou voltar aqui, ó, eu volto no meu pontinho anterior, ó, laço o fio, trago para frente. Na verdade, aqui, ó, se você quiser assim, você pode fazer, tá? Mas nós vamos trabalhar pegando só essa correntinha aqui da frente, tá? Ó, deixa eu pegar aqui o fio. Pega aqui a argolinha, introduz a agulha, laça o fio, traz pra frente, joga pra cá, ó, pra ele ficar bem na diagonal mesmo, laça e fecha, tá? Se tiver dificuldade, volta aí pra poder ver com mais paciência e mais atenção, tá? E agora, a gente vai trabalhar aqui normalmente. Só esse primeiro pontinho que a gente volta pra trás. A partir de agora, a gente vai seguir normalmente aqui a lógica dos pontos, tá? Então, eu vou pular o próximo pontinho e venho no ponto da frente. Venho aqui, ó, tá vendo? Pegando só a correntinha de cima, no meio dos pontos. Introduz a agulha, laço o fio, traz pra frente, ó. Dei altura, laço e fecho, fazendo um ponto baixo. Venho nesse pontinho que eu pulei aqui, ó, introduz a agulha. Introduz a agulha, laço o fio, traz pra frente, joga aqui, ó, pra diagonal, laço e fecha. Mas é um ponto baixo, a diferença é que você vai jogar ele pra diagonal, tá? Pula o pontinho da frente, vem no próximo. Introduz a agulha, ó, faz um ponto baixo. Vem no pontinho anterior que nós pulamos, introduz o ponto, ó, e joga ele aqui pra diagonal, tá? Então, não tem segredo, ó. Pula um pontinho, vem no da frente. Faz aqui o seu ponto baixo. Vem no pontinho que nós pulamos e faz o ponto jogando aqui na diagonal, tá? E aí, aqui a gente já vai começar, ó, a subir a parede do nosso
da nossa bolsa. Pulo o pontinho, vem no da frente. Fiz aqui um ponto baixo. Esse pontinho que eu pulei, eu volto fazendo aqui, ó, um ponto na diagonal. Tá? Pulo um pontinho, vem no próximo. Ó, faz um ponto baixo. Volta no pontinho anterior e faz o ponto aqui na diagonal, tá? Então, não tem segredo, ó, vai fazendo assim que você já vai começar a observar a parede da nossa bolsa. É só você pular um pontinho, faz um ponto baixo aqui. Depois você volta trabalhando o ponto baixo no ponto anterior, tá bom? Eu vou fazer toda a minha carreira e já volto para mostrar o fechamento. Estou chegando aqui no final da minha carreira, ó. Que aí você vai fazendo esse movimento para já dar o formato aqui da nossa bolsa, tá? E aqui, ó, eu finalizei, né? Vou finalizar minha carreira certinho, ó. Vou fazer aqui um ponto na frente, ó. Volto, faço o meu ponto aqui na diagonal. Pronto. Tá vendo? Não sobrou nenhum pontinho para fazer, deu certinho a contagem de pontos. Por isso que tem que ter números pares aqui na última carreira, tá? Agora, nós vamos pro fechamento. Preste atenção também para você não fazer errado, tá? Aqui, pode ser que você se confunda, então, preste bastante atenção. Temos esse pontinho aqui, que é o pontinho da frente, e esse aqui na diagonal é sempre o pontinho de trás, tá? Aqui em cima, ó, nós temos a nossa primeira correntinha. Então, você vai introduzir a agulha, ó, daqui de dentro para fora, tá? Só que pegando, ó, apenas a correntinha. Se você introduzir errado, igual eu introduzi aqui, ó, ajeita, ó, tá vendo? É como se eu tivesse saído entre os pontos, tá bom? Observou? Entre os pontos, tá? Laça o fio e leva lá pra trás. Pronto. Aonde eu introduzi essa argolinha que levei lá pra trás, eu vou introduzir a minha agulha. Então, ó, introduzo a agulha, ajusto o fio que vem do rolo, laço o fio, traz para frente. Dá a altura aqui, ó, pegando a argolinha da frente e a argolinha de trás, e faz aqui um ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou voltar aqui, ó, nesse buraquinho, e vou fazer o meu ponto baixo da diagonal, que é o de trás, tá? Então, ó, dentro do buraquinho aqui, eu faço um ponto baixo. Jogo pra diagonal. E aí, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? Aqui nessa próxima carreira. Ó. Aonde tem o buraquinho aqui, você vai perceber que são jogos, ó, de pontos, tá? Então, aqui é um conjunto de pontos, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, entre um conjunto de pontos e outro é onde vai ser o ponto de trás do nosso desenho aqui. Então, ó, no centro do ponto aqui, onde fez um X, ó, tá vendo? Tem aqui o meu pontinho e tem o da diagonal. E aí, tem a correntinha aqui. Aqui vai ser o ponto anterior. Então, você vem aqui no centro do conjunto de pontos, não é no centro do ponto, tá? É no centro do conjunto de pontos, ó. Observa bem para você não errar. Aqui, tá? Vou até colocar a agulha aqui, ó, aqui, entre os dois pontos, tá? Então, você vem aqui entre os dois pontos, pegando apenas a correntinha de cima, laça o fio, traz pra frente, laça e fecha. Aonde ficou aqui, ó, entre um conjunto de pontos e outro, ó, no buraco, meio que um buracão, tá? Você introduz a agulha e joga pra diagonal, tá? Que aí vai ficar um ponto em cima do outro. Você vem aqui no meio dos dois pontos, ó, onde tá aqui o meu dedo, e faz um ponto. E depois, você vem nesse buracão aqui, tá? Então, vem aqui, faz um ponto e fecha. Vem aqui no buraco de trás e faz o da diagonal. Ó, vem entre os pontos, ó,
Se for preciso, até você vai ver que é bem fácil de fazer. Na hora que você estiver fazendo isso, você vai ver que não tem segredo. Então, entre um ponto e outro, você vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto baixo. Volta no buracão aqui e faz o ponto da diagonal, tá? Entre o meu conjunto de pontos, eu faço um ponto baixo, volta aqui no meu buracão e faz o meu ponto da diagonal, tá? Então, não tem segredo, olha, já tá ficando bem lindo, já dá pra ver bem certinho o desenho, tá? Vou finalizar minha carreira aqui e volto pra mostrar novamente o fechamento e a nossa próxima carreira, tá? Já estou aqui no final da minha carreira, ó, tá vendo? E deu certinho novamente, ó. Eu venho aqui entre os pontos, ó, tá vendo? Pontinho aqui embaixo, jogadinho pra direita e o meu outro pontinho aqui jogado pra esquerda na diagonal. Então, eu venho entre os pontos, faço aqui, ó, o meu ponto baixo normal, venho aqui no buracão e faço o ponto da diagonal. Pronto. Finalizei aqui a minha carreira, tá? Agora, nós vamos fazer o fechamento. Lembrando que, se você quer fazer uma clutch dessa aqui, né, uma bolsa saco dessa aqui, de uma cor apenas, você só vai repetir esse mesmo fechamento por todas as carreiras, tá? Por quantas carreiras você sentir que tem necessidade aí. Aqui no meu caso, eu vou fazer um total de 9 carreiras, tá? Mas você pode fazer quantas carreiras você quiser, sempre fazendo o mesmo fechamento, tá? Então, vamos lá, vou dar a altura aqui. Primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha, ó, e aí aqui a gente já saiu entre os pontos, tá vendo? O meu ponto da diagonal e o meu pontinho de baixo. Laça o fio, e o ponto de trás é esse buraco aqui que fica do fechamento. Laça o fio e leva lá pra trás, tá? Vem com a agulha aqui, ó, exatamente onde eu levei o meu fio, ajusto o fio que vem do rolo, ó, laço o fio, traz pra frente, faz aqui, ó, um ponto baixo, sempre ajustando a tensão do ponto aqui, tá? Laça e fecha, ó, pronto. No buraco aqui anterior, eu venho fazendo, ó, o meu ponto baixo da diagonal, tá? E aí, tá vendo? Você vai observar que os pontos vão ficar sempre um em cima do outro certinho. Venho aqui, ó, entre o meu conjunto de pontos, faço um ponto baixo, dei a altura. Venho aqui no buraco anterior, ó, exatamente no pé do ponto, tá vendo? Da diagonal. E aí, você faz aqui o pontinho, ó, joga pra esquerda, tá? Então, vai ser esse processo de repetição aqui do início ao fim, por quantas carreiras você quiser. Ó, entre os pontos, tá vendo? Pegando só a correntinha de cima e faz aqui um ponto baixo. Vem aqui no ponto anterior, ó, exatamente onde tá saindo o meu ponto da diagonal, tá vendo? E aí, eu faço aqui o ponto da diagonal. Então, é bem simples de fazer. É só você ter bastante atenção que você vai conseguir, tá? Ó, não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui essa carreira, essa terceira carreira, e volto pra fazer a finalização, porque eu vou fazer a troca de cor, tá? Lembrando que se você não quiser fazer a troca de cor, você vai repetir o mesmo fechamento que nós acabamos de fazer aqui, tá bom? Mas como eu vou fazer a troca de cor, para também, né, ter essa possibilidade aí para você, eu volto aqui pra gente fazer juntas. Já estou finalizando aqui a minha terceira carreira. E olha, venho aqui, ó, no meu último pontinho certinho. Faço aqui um ponto baixo da diagonal, tá? Pronto. Finalizei aqui a minha terceira carreira, tá? Eu vou fazer o fechamento aqui como se eu não fosse mudar a carreira, pra você dar continuidade aí, tá? Pra você ver mais uma vez o fechamento.
E aí, em seguida, eu desmancho e faço a troca de cor, beleza? Então, ó, primeira correntinha da horizontal, entre os pontos, laça a argolinha e leva lá pra trás. Pronto. Aqui onde eu introduzi, onde eu levei o fio, né, lá pra trás, eu vou introduzir a agulha, ajusto o fio que vem do rolo, ó. Laça atrás pra frente. Faz aqui o fechamento, ó. Normal, tá? Vem aqui no buraquinho anterior e faz o ponto da diagonal. No conjunto de pontos, introduz a agulha, ó, faz aqui um ponto baixo, vem aqui, ó, no pontinho anterior e faz o da diagonal, certo? Então, se eu não quisesse fazer troca de cor, eu ia fazer desse jeito aqui e dar continuidade aí por quantas carreiras forem necessárias, tá? Só que como eu vou fazer a troca de cor, é o seguinte, eu fiz aqui, ó, o meu último ponto da minha terceira carreira. Eu vou cortar o meu fio, deixa eu cortar aqui, ó, corto o fio, não precisa ser um pedaço muito grande não, tá? Traz aqui, ó, o fio que ele não vai soltar. Você vem aqui exatamente na primeira correntinha da horizontal, entre os pontos, laça o fio, leva lá pra trás. Ajusta. Em seguida, eu viro o meu trabalho, e aí eu vou pegar aqui, ó, a última correntinha, tá? Do lado de dentro e essa barriguinha aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, de dentro para fora. Pega o fio que nós acabamos de cortar, laça e traz aqui pra dentro, tá? Pronto, simulamos aqui a correntinha e o fechamento, tá? Agora aqui é só você entrelaçar o fio, ó, na correntinha de dentro, pra gente já fazer o acabamento e já crochetar por cima dela, tá? Cuidado pra você não se confundir. Pronto. Ficou bem fechadinho, tá? Agora, eu venho com o meu fio, né, que eu vou fazer a troca de cor, ó. Eu vou utilizar, deixa eu ver aqui. Ah, vou colocar o escuro mesmo. Acho que vai ficar legal. Ó. Eu venho aqui com o fio. E aí, aqui é onde eu ia fazer o fechamento normalmente, ó. Aqui é onde eu encerrei, né? Então, eu venho aqui, ó, entre os pontos, tá vendo? Entre o meu ponto da diagonal e o meu outro ponto, normalmente. Laço o fio, traz para frente. Trouxe aqui, ó. Deixa essa pontinha aqui pra gente fazer o acabamento. Laço o fio e fecha pra fazer um ponto baixo, tá? Volta aqui no buraquinho anterior, onde que é o buracão. Introduz a agulha, laço o fio, traz pra frente, joga pra diagonal, laça e fecha. Não tem segredo, tá? Essa pontinha aqui que ficou, ó, a gente já vai entrelaçar ela aqui junto, ó, pegando a alcinha de dentro da correntinha, do mesmo jeito, pra gente já crochetar por cima e já fazer o acabamento, tá? Fica bem segura dessa forma, não solta. Então, eu venho aqui, ó, entre os pontos, normalmente, ó, entre o conjunto de pontos, introduz, faz aqui, ó, o ponto baixo. Vem aqui no buraco anterior e faz o da diagonal, tá? E aí, a gente já fez aqui a troca de cor. Então, pra fazer a troca de cor, você precisa encerrar mesmo aqui a carreira, tá? Porque senão vai dar errado. Então, ó, vai colocando o fio aqui por cima pra gente crochetar por cima dele. Entre os pontos, pega o fio, dei a altura, fecha, vem aqui no pontinho de trás e faz o pontinho da diagonal. Ó, entre os pontos, vai passando o fio aqui, ó, pra já ir amarrando ele aqui e a gente já vai fazendo o acabamento dele. Vou soltar aqui o meu fio. O legal de fazer essa troca de cor é que você gasta pouquíssimo material.
porque você vai usar um pouquinho de uma cor, um pouquinho de outra, um pouquinho de outra. Então, às vezes, você tem até um restinho de fio aí que não dá pra fazer uma bolsa completa, né? Mas aí, fazendo essa troca de cor aqui, vai ficar legal as combinações das cores, né? E vai dar um trabalho bem bonito, tá? Então, ó, entre os pontos, faz aqui o ponto baixo normal, vem aqui no pontinho anterior e faz o da diagonal. Pronto. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto pra gente fazer o fechamento aqui mais uma vez, tá? Lembrando que essa troca de cor, os fios precisam estar mais ou menos na mesma espessura, porque senão vai dar muita diferença aí no seu trabalho, tá bom? Estou chegando aqui, ó, no final da minha quarta carreira no verde, tá? E aí, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. O meu último conjunto de pontos aqui, eu faço o fechamento. Ó. Pronto. Tá vendo? Ficou certinho. O fechamento vai ser do mesmo jeito, independente se eu troquei de cor ou não. Primeira correntinha da horizontal, entre os pontos, laça a argolinha, leva lá pra trás, tá? Aonde eu passei a linha aqui, ó, levando lá pra trás, eu vou introduzir a agulha, ajusto o fio que vem do rolo, ó. Laço o fio e traz pra frente, ficando com a argolinha na frente, a outra atrás. Da altura, ó, bem retinho, laça e fecha, tá? Vem aqui no ponto anterior e faz o ponto da diagonal, tá? Ó, vem aqui entre o conjunto de pontos, ó, tá vendo? Normalmente. E faz aqui, ó, o pontinho. Tá? Não tem segredo, ó. E aí, você vai fazendo aí por toda a sua peça, tá? Eu vou fazer aqui a minha troca de cor, vou dar continuidade aqui. Eu não vou voltar pra ensinar porque é a mesma coisa, tá? Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Então, se você quiser fazer a troca de cor, volta um pouquinho o vídeo aqui, vai exatamente onde eu tô falando sobre a troca de cor e aplica aí no seu trabalho. Se você não quiser fazer a troca de cor, é só você continuar as carreiras e os fechamentos normalmente, tá? E aí, assim que eu fizer aqui todas as minhas carreiras, né? Eu vou fazer um total de 9 carreiras. Eu volto pra gente fazer aqui essas duas últimas carreiras aqui, que também é em ponto baixo, tá? Finalizei aqui, ó, fiz um total de 9 carreiras, tá? 3 de cada cor. Sempre fazendo a mesma, né? Da mesma forma, o fechamento das carreiras. E aonde eu fiz a troca de cor, eu fiz exatamente a troca de cor da forma certa, tá? Observe que aqui, ó, fica bem fechadinho os pontos e a bolsa fica bem bonita. A lateral, olha, bem retinha, tá? Se tiver entrando, ou é porque tá faltando um ponto e você acabou errando aqui na hora do fechamento, ou pulou um ponto, né? Ou então porque o fio tá muito fino, tá? Então, observe aí esses detalhes. Agora, nós vamos para a última parte, que é essas duas últimas carreiras, tá? E eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer a primeira carreira em ponto baixo, seguindo a última cor que eu utilizei, e vou fazer essa última carreira aqui com a primeira cor, tá? Mas esse aqui é um detalhe, então você pode fazer da forma que preferir aí. Então, vamos lá. Cheguei aqui no meu último ponto, ó, fiz ele normalmente. Agora, eu vou fazer o fechamento da seguinte forma. Primeira correntinha da horizontal, eu vou introduzir a agulha pegando, ó, entre os pontos normalmente, tá? Laço o fio e leva lá pra trás. Pronto. Venho aqui nessa barriguinha que se formou e você vai observar que tem duas linhas, tá? Então, você vai pegar apenas a linha de dentro. Pega a linha de dentro, passa aqui, ó, a argolinha dentro da agulha e ajusta o fio. Tá vendo? Vai ficar, a agulha vai ficar entre os pontos mesmo, porque a gente passou entre as duas linhas, tá? Laço o fio e traz pra frente. Trouxe para frente, ó, observe que o meu ponto, ele saiu bem no meio da correntinha. E é isso mesmo, porque a gente quer criar um relevo aqui, um detalhe, tá?
Fiquei com a argolinha aqui, ó. Laça e fecha fazendo um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Eu vou pegar apenas a alcinha de dentro da minha correntinha, tá? A alcinha de dentro da bolsa. Então, ó, pega aqui a alcinha de dentro da bolsa, laço o fio, traz pra frente, dei altura, faço um ponto baixo. Vem aqui no pontinho da frente e agora vai ser o seguinte, a gente não vai pular nenhum ponto. Vai ser um ponto baixo pra cada pontinho, tá? Então, ó, pega aqui a alcinha de dentro, laço o fio, traz pra frente, faz um ponto baixo. Pega a alcinha de dentro, faz aqui um ponto baixo, ó. E aí, você vai observar que vai criar aqui, ó, um relevo aqui fora. E é justamente esse efeito que nós queremos, tá? Então, você vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. E sobre o fio de malha residual, gente, aqui você consegue observar que o meu fio tá bem macio, bem gostoso de crochetar. Ele é o fio de lycra, tá vendo? Então, ele tá bem elástico. E aí, é por esse motivo que eu coloquei ele na ponta, tá? Porque se eu coloco esse fio na base, a chance de ceder é muito grande. Então, eu preferi colocar ele na ponta por conta disso, tá? Então, ó, vai fazendo aí um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando apenas a alcinha de dentro, tá? Pega a alcinha de dentro e faz aqui o ponto baixo. Eu vou finalizar aqui essa carreira, olha que lindo que fica. Eu vou finalizar essa carreira e já volto pra gente fazer a troca de cor. Já estou aqui no final da minha carreira, ó, e falta aqui apenas o último pontinho, tá? Eu vou ensinar a fazer o fechamento, caso você queira fazer essas duas últimas carreiras da mesma cor, tá? E aí, em seguida, eu desmancho e faço a troca de cor aqui com você. Então, ó, dei a altura, primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha entre os pontos, tá? Laça a argolinha e leva lá pra trás. Aqui onde se formou a barriguinha, tem 2 fios, tá? Você vai introduzir a agulha aqui entre eles, ó. E vai laçar a argolinha aqui de dentro na agulha. Ajusta o fio que vem do rolo, pra ficar bem justinho. Laça o fio, traz pra frente, ó, já criou aqui o efeito. Laça e fecha fazendo ponto baixo, tá? E aí, agora aqui você vai trabalhar sempre pegando a alcinha de dentro, do mesmo jeitinho. Ó, deixa eu soltar aqui o meu fio. Ó, pega a alcinha de dentro e vai fazendo aqui o ponto baixo normalmente, tá? Tá vendo? Criou aqui o relevo. Agora, se você quiser fazer a troca de cor, vai ser da seguinte forma. Eu vou desmanchar aqui, ó. Chega aqui no último pontinho, dei altura. E aí, a gente vai cortar o fio. Não precisa de ser um pedaço muito grande, não, tá? Deixa aqui o fio de lado. Solta aqui, ó. Não vai desmanchar o seu trabalho. Vem aqui na primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha entre os pontos, laça o fio, leva lá pra trás. Vira o trabalho aqui, ó, de frente pra você. Vem aqui nessa última correntinha, tá vendo? Ó, na última correntinha aqui, pega a barriguinha de dentro do ponto baixo e a alcinha de dentro da correntinha. Laça o fio e faz aqui o fechamento. Pronto, fizemos aqui o fechamento invisível. Você já não consegue nem perceber onde você começou e aonde você terminou. Vem aqui, ó, entrelaçando o fio, pra gente já fazer o acabamento dessa pontinha. Pronto, passa aqui por dentro dos pontos, tá? Agora, eu vou vir com a minha primeira cor aqui, que foi esse azul, né? Esse azul puxado pro verde água. E vou fazer da seguinte forma. Exatamente aqui onde eu finalizei, tá? Eu vou pegar aqui, ó, apenas a alcinha de dentro, tá vendo? Tem a alcinha de dentro e a alcinha de fora da minha correntinha, ó. Vou pegar apenas a alcinha de dentro, vou laçar o fio, trazer para frente. Trouxe aqui pra frente, deixa uma pontinha pra gente já fazer o acabamento. Laço o fio e fecha fazendo aqui um ponto baixo. Essa pontinha aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, vai entrelaçar aqui, ó,
pra gente já crochetar por cima dela e fazer um acabamento bem bonito na nossa peça. E aí, aqui agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Pega a alcinha de dentro, ó, traz pra frente. Faz aqui um ponto baixo. Opa, perdão. Pega a alcinha de dentro e faz aqui um ponto baixo. Pega a alcinha de dentro e faz um ponto baixo. Então, não tem segredo. Aqui a gente já vai crochetando por cima, já vai fazendo acabamento desse fiozinho, ó. Faz um ponto baixo. Aqui a gente já pode cortar porque já fez o acabamento. E aí, tá vendo? Pega a alcinha de dentro e continua aqui, ó, fazendo todo o acabamento. Tá vendo? Vai dar o efeito aqui do mesmo jeito. Então, fique a sua escolha. Se você quiser fazer, por exemplo, mais uma carreira aqui, ó, em cima, colocando o verde água também, esse verdezinho aqui do meio, por exemplo, vai ficar lindo, né? Ou então, se você quiser criar novamente o degradê, olha, eu comecei aqui com verde, né? Aí, depois dessa próxima carreira aqui, eu faço esse verde aqui do meio. E aí, eu faço mais uma carreira com a cor da base. Também vai ficar legal. Então, essa parte do acabamento aqui, olha, coloca a sua personalidade, coloca o seu gosto, adapte aí pra sua realidade, tá? Eu vou fazer toda essa carreira e já volto pra mostrar o próximo passo. Cheguei aqui no final, ó, e nós vamos fazer o acabamento, tá? Corta o fio aqui, não precisa ser muito grande. Ó. Puxa aqui, que não vai desmanchar. Vem aqui, ó, primeira correntinha do horizontal, introduz a agulha entre os pontos, laça e leva lá pra trás, tá? Vira ao contrário, ó, no pé aqui do meu último ponto, né, que foi minha correntinha, pega a barriguinha de dentro e a alcinha de dentro aqui. Laça o fio, traz pra frente, pronto. Agora aqui, ó, você passa por dentro de 1 a 2 pontinhos aqui dentro e dá um pinguinho de cola, tá? Pra ficar bem feito aqui o acabamento. Pronto. E aí, esse acabamento você vai fazer tudo aqui dentro, se for preciso, tá? E ficou assim a nossa clutch, olha que linda. Eu amei esse modelo. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, o fio de malha, né, da cor que você preferir. Vai passar aqui por dentro da agulha de tapeceiro. E aí, esse acabamento aqui fica por conta de vocês, tá? Pra fazer do jeito que você preferir. Centraliza aí certinho, ó, conta aqui os pontos, mede, enfim. E aí, você vai fazer da seguinte forma. Aqui eu vou fazer aleatório só pra mostrar, tá? Vai passando o fio, ó. Eu fiz de 2 em 2 pontos, um conjunto de pontos, 2 conjuntos de pontos, voltei o fio. E aí, eu fiz aqui, ó, exatamente na minha última carreira desse ponto trabalhado, em cima da primeira carreira aqui, tá? Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro conjunto de pontos, entro com o fio. Perdão. Em seguida, ó, pula aqui, 1, 2, venho com a agulha. Passa aqui no primeiro. 1, 2, volta aqui com a agulha. Ó. Passa aqui no primeiro. Então, eu fui fazendo dessa forma, você veja aí aonde vai ser realmente o centro do seu ponto, da sua bolsa, né, na verdade. Ó, 1, 2, volta aqui com a agulha. Volta aqui no primeiro. 1, 2, pronto. E assim você vai fazendo, tá? E vem aqui, ó. Aqui no meu caso, 2 pontos não ia dar certo, tá vendo? Mas aí eu faço esse aqui, ó. Venho aqui no centro do meu conjunto de pontos, que aí vai ficar um do lado do outro, tá vendo? Ficou bem linda.
A pontinha aqui, eu coloquei uma ponteira, ó. Como você pode ver aqui, tá vendo? Coloquei uma ponteira e dei um nozinho. Então, isso não tem segredo. E a alça, ó. A alça, eu fiz uma alça de corrente, tá? Mas se você não tiver corrente, você pode fazer uma alça de crochê mesmo. Ou você faz grudada aqui na sua bolsa, ou você faz grudada no mosquetão, ou então se você, por exemplo, Bianca, eu não tenho argola articulada, eu quero colocar uma meia-lua. Nessa última carreira aqui, você aplica meia-lua, tá? Aqui eu vou colocar a argola articulada. E aí, por exemplo, eu posso escolher a forma que eu quero a minha bolsa. Ou eu quero ela assim, ou se eu quiser, eu posso fazer assim, ó. Eu entro aqui, ó, coloco o dedo aqui. Dessa forma. Aí, a mesma coisa, tá? Você vai centralizar de acordo com a frente aqui. E aí, você vem com a argola articulada. Ó, aqui eu vou contar mais ou menos, ó, 1, 2, 3 pontos. Então, eu pego aqui um ponto. Ó. Vamos ver que isso vai dar certo. Que essa argola minha aqui, na verdade, ela é até um pouco pequena, mas eu gosto dela assim, porque como eu vou colocar uma alça de corrente, eu não gosto da argola muito grande. Vou pular 1, 2, 3 pontos e venho aqui, ó, dobro para dentro e passo aqui, ó, a argola no pontinho da frente, que aí ela dobra, tá? Mas aí, se você quiser colocar uma argola maior, não tem problema nenhum. Mas pro meu gosto, eu gosto dessa argola pequenininha, tá? E aí, você vai fazer isso dos dois lados, tá? Mede aí direitinho. E essa corrente, eu fiz ela da seguinte forma. Peguei aqui 1 metro de corrente, tá? E coloquei as duas pontas dentro desse mosquetão, tá bom? Ou então, você pode fazer como eu fiz nessa outra bolsa aqui, ó. 1 metro de corrente na mesma, tá vendo? E aí, eu abri o elozinho aqui e encaixei uma ponta dentro da outra. Aí, ficou dessa forma, tá? Aí, você pode usar tanto uma alça de tiracolo, como uma alça de ombro. Então, é por isso que eu gosto de trabalhar com essa argola, porque eu dou mais possibilidades para minha cliente, tá? E aí, aqui, ó, tá vendo? Fica bem discreta a argola. Eu gosto disso, tá? Então, ficou assim a nossa bolsa maravilhosa. Aqui, ó, eu vou finalizar ela direitinho ainda, né? Fazer todos os acabamentos certinhos, porque eu sou bem detalhista, então tem que ficar tudo bem centralizado, bem certinho. E fica assim o nosso modelo. Eu espero que você tenha gostado muito desse modelo. Eu fiz, né, eu criei ele com muito carinho. Então, deixa aqui nos comentários o que você... Me conta, né, o que você achou. Se você tiver alguma dificuldade, deixa aqui também nos comentários, que eu tô sempre dando suporte, tô sempre lendo. Se fizer, me marca lá no Instagram, me manda foto, adoro ver o trabalho de vocês, tá? Um beijo, até a nossa próxima aula da comunidade, né? A nossa próxima peça do mês que vem. Um beijo, até mais!